Olá, turma! Aqui é a professora Caroline Cagliari e hoje nós vamos falar sobre retina. Essa figura é um corte histológico de microscopia eletrônica que mostra a nível celular como está organizada a retina. Repare como ela é toda disposta em camadas de forma perfeita e organizada. E eu quero que vocês reparem nas camadas lá de baixo, que não fazem parte propriamente da retina, mas que nos próximos slides eu vou falar da importância delas para a manutenção da fisiologia da retina, que é o epitélio pigmentar da retina. É essa faixa mais escura, tá? Que está logo acima da coroide, que é a porção vascular do meu olho. Tá? Para manter aquela disposição perfeita das células, das camadas da retina, eu conto com duas barreiras, a barreira hematorretiniana externa e a barreira hematorretiniana interna. Tá? Então, o principal componente da barreira hematorretiniana externa são o EPR, que é o epitélio pigmentar da retina, e a membrana de Bru. Tá? Então, as fortes adesões, tá, entre as células que formam o epitélio pigmentar da retina são extremamente importantes para a manutenção da fisiologia da mesma. Tá? O sangue, quando eu não tenho alteração da barreira, o sangue, os componentes que estão na córeo capilar tendem a ficar na córeo capilar. Córeo capilar é a camada, é uma das camadas da coroide, tá? Então, essa parte aqui com os vasos sanguíneos, ilustrado aqui de rosa e de vermelho mais escuro, são a coroide, tá? Aqui estão o sangue, ele consegue passar dentro das camadas da coroide, mas não passa da coroide para, não extravasa da coroide para dentro da retina, porque eu tenho aqui, ó, MB, que é a membrana de Bru, e eu tenho a ZO, que é a zônula occludens, que são as fortes adesões entre as células do epitélio pigmentar da retina, tá? Forma uma barreira que impede a passagem de elementos indesejados da córeo capilar, da coroide, para dentro da retina. Tá? Essa é a barreira hematorretiniana externa. Então, o EPR ele tem uma série de funções que são extremamente importantes para manter a homeostase da retina. Eles facilitam a renovação dos fotorreceptores, fagocitando e degradando os segmentos externos dos cones e bastonetes. Tá? Eles preservam um ambiente retiniano ideal, como transportando para o interior da retina metabólitos, aminoácidos e glicose para nutrir as células da retina, e transportam para fora, levam para a coroide de volta produtos dos resíduos do metabolismo das células da retina. Tá? O EPR armazena, metaboliza e transporta a vitamina A do ciclo visual. Lembra que eu falei que a vitamina A é extremamente importante para a função da visão e faz parte do segmento externo dos nossos fotorreceptores, tá? Que são os cones e bastonetes. E também o epitélio do EPR, como ele é muito escuro, ele serve para absorver a luz difusa, ele bloqueia uma proteção, tá? Hoje nós sabemos que várias doenças da retina, exemplo, a doença macular relacionada à idade, tem relação com alterações na membrana de Bru, que junto com o EPR forma a barreira hematorretiniana externa. Lembra daquela ilustração? Quando eu falo na aula de glaucoma, eu quero mostrar para vocês a escavação do disco óptico. Lembra daquele orifício por onde passa a artéria e a veia central da retina? Então, a artéria central da retina vai dar origem aos capilares retinianos que vão nutrir a retina interna, tá? A retina externa vai ser nutrida pela coroide, a retina interna vai ser nutrida pelos capilares da retina, tá? Então, essa fotografia aqui é um corte transversal
de um capilar da retina, tá? Esse capilar tem o epitélio, tem a sua membrana basal e tem essa célula chamada pericito, que vão formar a barreira hematorretiniana interna, tá? Um capilar retiniano saudável, tá? O endotélio, a membrana basal e o pericito não permitem o extravasamento de plasma, de sangue, do que está dentro do vaso sanguíneo, tá? O que está dentro do capilar da retina permanece ali, só vai passar o oxigênio, que foi interessante passar para a retina, não vai passar plasma, não vai passar lipídios, porque isso pode desorganizar as camadas da minha retina, tá? Então, o vaso sanguíneo, a junção das células endoteliais junto com a membrana basal e os pericitas é que vão controlar o fluxo de sangue dentro da minha retina. Quando eu tenho uma quebra nesse sistema, plasma, lipídios, substâncias indesejáveis extravasam, ó, na figura B está mostrando os pontinhos brancos como se fossem as substâncias indesejadas, passando para fora do capilar, tá? E desorganizando as camadas da retina. Então, como eu vou saber se as barreiras hematorretinianas externa e interna estão funcionando adequadamente, tá? Uma das formas é realizar um exame chamado angiografia fluoresceínica. Então, quando eu tenho um paciente com uma queixa, com sinais e sintomas que sejam sugestivos de doença retiniana, eu posso solicitar esse exame, tá? A fluoresceína é um corante, é uma substância que, quando é uma substância de cor laranja, que quando iluminada por uma luz, por um comprimento de onda próximo da luz azul, tá? Essa substância ela é ativada e libera uma fluorescência, tá? E de acordo com a entrada do corante dentro do olho, é um exame dinâmico, né? À medida que o corante penetra, você injeta o corante na veia do paciente, né? E de acordo com o tempo que ele chega na coroide, que ele chega nos capilares da retina, que ele chega depois nas veias que estão na minha retina, eu consigo determinar pelo tempo de enchimento, pelo comportamento desse corante no olho, se tem alguma doença ou não, se a barreira está funcionando ou não, tá? Então, uma barreira externa saudável, quando eu tenho um EPR saudável, eu não tenho extravasamento difuso do corante para dentro da retina, porque ele vai ficar na coroide e vai passar, não vai se espalhar pelas camadas da retina, ele vai entrar na retina pela artéria central da retina e depois preencher os capilares, tá? Então, aí eu já sei que eu tenho uma barreira externa saudável. E a barreira interna, que são os capilares, junto com os pericitos, eu vou saber que essa barreira tá saudável, tá funcionante, quando eu não tenho extravasamento do corante do vaso, da artéria, não, dos capilares que eu estou analisando, para dentro da retina. Então, aqui, ó, foi injetado o corante no braço do paciente, espera-se um tempo e o observador, quando começa a preencher as artérias, ele começa a tirar as fotografias. Então, aqui eu tenho já a artéria sendo preenchida, os capilares, olha aqui a minha mácula, né? Na mácula não tem vaso sanguíneo, então fica esse silêncio, esse escuro mesmo, é normal. Mas repara já na segunda figura, como eu tenho umas manchas que não estão, eu tenho corante, eu tenho fluorescência, que não está dentro do vaso sanguíneo, que já está difundindo, ó, se espalhando para as camadas da retina, próximo ao disco óptico. E na terceira figura, eu já tenho um extravasamento um pouco maior, um acúmulo aqui, ó, na região superior da retina aqui. Você pode ver que tem um acúmulo que mostra que esse vaso sanguíneo ele não está saudável, né? O corante saiu de dentro do vaso e está dentro das camadas da retina. Outra forma
de eu avaliar as doenças da retina, realizar uma tomografia de coerência óptica. Hoje tem diversos aparelhos que fazem isso. E se tiver alguma alteração, olha aqui na foto, mostra as camadas da retina, a fóvea, o humor vítreo, mostra o EPR, aqui embaixo eu consigo ver já a coroide. Se tiver alguma alteração, eu tenho uma desorganização dessas camadas, tá? Então vamos ao que interessa, tá? Não é escopo da aula falar sobre todas as doenças que afetam a retina, mas falar sobre as principais, tá? Eu escolhi 4 doenças que eu gostaria que vocês dessem maior atenção, porque são importantes causas de cegueira e baixa visão no mundo, que são retinopatia diabética, hipertensiva, doença macular relacionada à idade e descolamento de retina. Então veja aqui esse dado que eu coloquei no slide. Após 20 anos do diabetes, após 20 anos de doença, você vai encontrar 90% dos pacientes com diabetes tipo 1 e 50 a 80% dos pacientes com diabetes tipo 2 com algum sinal, sintoma de retinopatia diabética, tá? Então, por isso que os principais fatores de risco, aqui estão dispostos em ordem de importância, tá? Os principais são tempo de doença e glicemia mal controlada. Qual que é a fisiopatologia da doença? Por que acontece baixa visão nos pacientes diabéticos, tá? A diabetes é uma microangiopatia, tá? A diabetes se comporta como uma vasculite no corpo humano. Todo aquele produto do desvio do metabolismo da glicose, tá? Todos aqueles fatores inflamatórios, trombogênicos, vasoconstrictores, radicais livres, eles vão afetar os vasos sanguíneos. Quando afeta os vasos sanguíneos renais, o paciente vai ter nefropatia diabética. Afetou os vasos sanguíneos do coração, o paciente vai ter coronariopatia, vai ter angina, vai ter infartar. E quando afeta os pequenos vasos do olho, o paciente vai ter a retinopatia, tá? Primeiro, a gente começa a perder os pericitos, tá? Esses radicais livres, esses fatores inflamatórios vão lesar os pericitos, tá? Então, lembra que eu falei que os pericitos, eles regulam o fluxo sanguíneo no meu olho? Então, quando eu perco os pericitos, eu começo a ter tanto fenômenos de vasoconstricção, porque eu não consigo controlar o fluxo sanguíneo, quanto fenômenos hemorrágicos, tá? O próximo passo é eu lesar o endotélio dos capilares retinianos. E aí eu vou ter o quê? Formação de microaneurismas, tá? Extravasamento de plasma, desorganizando as camadas da minha retina, eu vou ter hemorragias, eu vou ter edema, tá? E se eu não atuar nessa fase, se eu não fizer nada para reverter, se eu não tratar o meu paciente, tá? Que provavelmente nessa fase já vai ter baixa visão, tá? Eu vou começar a ter isquemia no meu olho. Quando eu tenho isquemia, porque eu já não consigo controlar mais o fluxo sanguíneo no meu olho, então vou ter hipóxia e isquemia, eu vou liberar dentro do meu olho fatores angiogênicos, e esse fator angiogênico vai levar à formação de neovasos, tá? Porque o organismo entende, se eu tenho hipóxia, o que eu vou fazer? Vou formar neovasos para levar mais oxigênio para essa retina. Só que esses neovasos, eles são vasos que são mais frágeis, tortuosos, e eles vão aparecer de forma desorganizada, eles não vão necessariamente aparecer no local que precisa de mais oxigênio. Eu vou ter neovaso na mácula, na fóvea, tá? Eu vou ter neovaso crescendo no meu ângulo de drenagem de humor aquoso, e aí eu vou ter uma série de complicações que são gravíssimas. Aí eu vou ter uma fase da minha retinopatia diabética chamada retinopatia diabética proliferativa, porque eu tenho a proliferação de neovasos. Esse é o pior estágio da retinopatia diabética, onde eu tenho complicações que muitas vezes são irreversíveis.
Eu posso ter o meu paciente tanto com uma cegueira irreversível, até mesmo um paciente com um glaucoma de difícil controle que vai levar à dor crônica e à perda do globo ocular do paciente. Então, os danos, eles vão ocorrendo em cadeia. Eles vão acontecendo lentamente. Se eu não fizer nada para parar esse processo, ele vai progredir até a retinopatia diabética proliferativa, até a formação dos neovasos, tá? Então, aqui, ó, para a prova de residência, é interessante vocês saberem quais são esses achados que ocorrem na retinopatia diabética, porque eles gostam de cobrar, gostam de confundir você com os achados fundoscópicos da retinopatia diabética, da doença macular relacionada à idade e da retinopatia hipertensiva, tá? Então, só lembrar que a retinopatia diabética é uma vasculite, onde eu tenho o quê? Lesão, tá? Dos capilares da retina, e eu começo com microaneurismas, tá? E se eu não intervir no processo, eu vou culminar com a formação de neovasos, beleza? Aqui eu tenho duas figuras mostrando fases distintas da retinopatia diabética, tá? Então, no início da doença, eu vou sempre ter uma retinopatia diabética não proliferativa, tá? No início eu tenho pequenos aneurismas, eu tenho exudatos duros, tá? Que são acúmulos de substância entre as camadas da retina, eu tenho pequenas hemorragias, muitas vezes eu não tenho nem alteração da acuidade visual do paciente. Isso daqui eu procuro ativamente no paciente diabético, tá? Porque eu sei que ele está relacionado com o tempo da doença e com o controle inadequado da glicemia. Então, antes do paciente queixar a baixa visual, eu já faço a busca ativa desses pacientes para tratar o quanto antes, para evitar que ele evolua para essa fase aqui, que é a retinopatia diabética proliferativa, tá? Se eu não tratar nessa primeira fase não proliferativa, eu vou ter isquemia, eu vou ter um ambiente de hipóxia dentro do meu olho, eu vou ter a produção de fator angiogênico e eu vou ter a formação de neovasos. Reparem, ó, você vê o disco óptico, mas você não consegue distinguir onde está a mácula, porque na topografia da mácula eu já tenho exudatos, eu tenho manchas algodonosas, ó, que são o acúmulo de grande quantidade de plasma, de lipídio nas camadas da retina, e eu tenho muitos neovasos, eu tenho hemorragias extensas, tá? Deformando todo o interior da minha retina, né? Então, qual que é a propedêutica? Eu não espero o paciente ter a queixa visual, tá? Eu já faço o exame de fundo de olho, eu já procuro essas alterações antes que elas cheguem num estágio irreversível. Então, idealmente, todo paciente com diabetes mellitus, seja tipo 1 ou tipo 2, deve ser avaliado por um oftalmologista anualmente. E dependendo dos achados de fundoscopia, dependendo da queixa do paciente, esse screening ele pode ser encurtado ou aumentado, tá? Se eu tiver lesões que estejam sugerindo que o paciente vai ter um prognóstico ruim, eu vou intervir, eu vou observar ele mais de perto e vou tratá-lo para que ele não evolua para a fase proliferativa, tá? Então, aqui, olha, que grave, esse paciente aqui não foi feito, provavelmente não foi feito nada para interferir na doença, porque eu não estou vendo nenhuma marca de laser, e eu estou vendo uma hemorragia extensa intraocular, eu estou vendo neovasos em descolamento de retina. Então, ó, dependendo de qual estágio da doença e qual tratamento que foi feito, eu posso ter um paciente assintomático, quanto eu posso ter um paciente com uma cegueira irreversível, tá? Qual que é a complicação se eu não fizer nada no paciente com retinopatia diabética proliferativa? Olha os neovasos na íris, tá? Nessa primeira figura aqui, neovasos, essas manchas vermelhas são vasos sanguíneos na íris,
crescendo em direção ao meu ângulo de drenagem do humor aquoso, tá? Quando eu tenho proliferação de neovaso no meu ângulo de drenagem, eu tenho um glaucoma de difícil controle, tá? Eu tenho uma crise de glaucoma, esse paciente perde a visão completamente e eu tenho dificuldade para baixar a pressão intraocular. Esse é o glaucoma neovascular, tá? E quando eu tenho neovasos e proliferação vitreoretiniana, eu posso ter uma tração da retina e o descolamento das camadas da retina, tá? Também é outra complicação gravíssima da retinopatia diabética. Qual que é o tratamento? Tá? Um deles é a fotocoagulação a laser, tá? Eu destruo com o laser a periferia isquêmica da retina para tentar diminuir a liberação de fator angiogênico. Entenderam? Eu destruo o tecido que está vascular, eu destruo o tecido que está sofrendo com hipóxia, com isquemia, para que ele pare de liberar fator angiogênico e com isso eu diminuo a proliferação de neovasos. E outra forma de tratar é a injeção intravítrea. Eu injeto dentro do olho medicamentos que combatem os fatores angiogênicos, tá? Vamos falar sobre retinopatia hipertensiva agora. Olha que interessante essa ilustração, tá? O olho, ele funciona como se fosse uma janela para a nossa circulação sistêmica. Por quê? Quando eu faço a oftalmoscopia direta, quando eu faço um exame para examinar os vasos capilares, os vasos sanguíneos que estão na minha retina, eu consigo observar, ó, que é um ramo da artéria eftálmica, que é um ramo direto da artéria carótida interna. Então, eu consigo predizer como que está a minha circulação sistêmica, tá? Isso tão é verdade que quando eu tenho retinopatia hipertensiva, tá? É um dos parâmetros com maior precisão, tá? E mais precoce de predizer uma lesão de órgão-alvo na hipertensão arterial sistêmica. Então, qual é a fisiopatologia da retinopatia hipertensiva? É muito semelhante da hipertensão arterial sistêmica. Eu tenho 4 fases: a fase vasoconstrictora, exudativa, esclerótica e as complicações, tá? Então, fazendo um paralelo com a hipertensão arterial sistêmica, na primeira fase, que é a fase vasoconstrictora, eu tenho uma resposta, tá? Uma alteração no fluxo vascular, tá? Uma resposta ao aumento da pressão arterial. Então, se a pressão arterial for controlada, a vasoconstricção pode desaparecer. E como que eu vejo a vasoconstricção quando eu faço uma fundoscopia, quando eu examino o olho do paciente? Eu tenho um estreitamento arteriolar difuso. As artérias que estão dentro da minha retina, elas ficam mais estreitas, tá? Ficam mais afinadas. Se eu não controlar a minha hipertensão arterial sistêmica, a doença vai progredir. Então, a vasoconstricção dos capilares da retina, das artérias da retina, não vão conseguir controlar o fluxo da retina. Eu vou ter extravasamento de substâncias de sangue, de plasma para minha retina. E numa terceira fase, eu vou ter a fase esclerótica, tá? Que os vasos eles vão ter as suas paredes espessadas e vai ter alteração na sua coloração. Aqui na figura você só consegue identificar as veias, você não identifica mais as artérias. São esses pequenos fiozinhos esbranquiçados, chamados de fios de prata ou fios de cobre, quando eles estão mais alaranjados, que representam a minha artéria já esclerótica, já com as paredes bem espessadas. Como a artéria e as veias da retina, elas compartilham da mesma adventícia, tá? Quando eu tenho o espessamento da artéria, ela tende a desviar, a comprimir a minha veia e a desviar
o trajeto normal da minha veia. Então, vou ter uma terceira alteração, uma outra alteração chamada cruzamento artério-venoso patológico, que está lá, ó, se você voltar 2 slides, você vai ver uma veia mudando de direção, que é o cruzamento artério-venoso patológico. Aqui, nessa ilustração, eu tenho ainda uma outra complicação gravíssima. Então, já passei a fase esclerótica e aqui eu estou nas fases de complicação dessa esclerose, que é, ó, um infarto de toda a minha retina inferior. Essa parte mais escura da ilustração, com essas hemorragias intrarretinianas, tá? Significa que eu tive uma oclusão da minha artéria ou da minha veia, eu tive uma oclusão trombótica, tá? E eu tive um infarto de todo esse segmento da retina. Essa classificação, ela foi descrita em 1939 e ela continua atual. Ela é utilizada até hoje, tá? Na literatura, na prática, e a classificação de Kitt-Wagner, tá? Então, aqui tá dependendo do grau, tá? Do estágio que está a minha retinopatia hipertensiva, eu vou classificar ela em grupos. Então, aqui no grupo 1 eu tenho estreitamento arteriolar, que é o que eu falei, né? Na primeira fase de vasoconstricção, que as artérias ficam bem fininhas, tá? No grupo 2, eu já tenho cruzamento artério-venosos patológicos, tá? Que é quando a artéria já começa a comprimir e desviar do trajeto normal a minha veia, tá? No grupo 3 eu tenho hemorragias, exudatos, transsudatos para as camadas da minha retina. E no grupo 4 eu tenho, além das alterações do grupo 3, eu tenho o edema de papila ou papiledema, tá? Aqui vocês veem o disco óptico, ele perde todos os seus limites e geralmente quando eu faço a fundoscopia eu não consigo distinguir direito os vasos sanguíneos peripapilares. Então, por isso que é interessante vocês desenvolverem a habilidade de realizar a oftalmoscopia direta, tá? Vocês, como não especialistas no pronto-socorro, quando chegar um paciente com alteração do sensório e vocês tiverem dúvida se realmente é uma encefalopatia hipertensiva, se você realiza a oftalmoscopia e você observa o edema de papila, hemorragias na retina, é mais um exame que vai auxiliar vocês a darem o diagnóstico correto, beleza? Então vamos falar sobre a quarta doença que eu separei para vocês. É uma doença que provavelmente vocês não ouviram falar, tá? Que é a doença macular relacionada à idade, mas que é extremamente importante. É uma das principais causas de cegueira nos países desenvolvidos, tá? Como o nome já fala, degeneração macular relacionada à idade é uma doença que acomete idosos, tá? Tem evolução crônica, geralmente bilateral, e pode causar cegueira nos 2 olhos, tá? Eu coloquei aqui os fatores de risco, os principais, tá? São tabagismo, obesidade, dieta rica em gordura, hipertensão arterial, radiação solar, íris de cor clara e algumas alterações genéticas. A doença macular relacionada à idade é uma doença multifatorial, tá? E infelizmente, e na forma exudativa da doença, ela pode evoluir com a formação dos mesmos neovasos que eu mostrei para vocês na fase final da retinopatia diabética, tá? As mesmas complicações da hipóxia, que a isquemia levou à formação dos neovasos na retinopatia diabética e pode levar o paciente a ter glaucoma neovascular, hemorragias graves, descolamento de retina, podem acontecer na forma exudativa da doença macular relacionada à idade. Tá?
Então, eu tenho duas formas da doença, a forma seca e a forma exudativa. Mas nas duas formas, a gente já consegue observar a presença de drusas, tá? As drusas são elevações, são agregados, depósitos de lipídios, substâncias indesejadas que se depositam na membrana de Bru, tá? Então, tá vendo essa bolinha cor-de-rosa aqui? Alterando toda a disposição do meu EPR e, conseguinte, a disposição dos cones e bastonetes, tá? Infelizmente, é uma doença que ela comete principalmente a mácula. Essas drusas vão estar localizadas principalmente na mácula, que é onde está a maior concentração de cones, e é por isso que vai levar a sintomas tão graves, tá? Então, o paciente, ó, com visão normal, no estágio inicial do DMRI, ó, ele não destrói, no início, ele não destrói os fotorreceptores, tá? Mas as drusas fazem o quê? Deslocam, muda a organização das camadas da retina e dos fotorreceptores. Então, a visão fica distorcida, a visão central fica distorcida. Eu chamo esse sintoma de metamorfopsia, aqui na segunda figura, tá? E no estágio avançado da doença, eu já tenho a destruição dos fotorreceptores, às vezes eu tenho atrofia das camadas da retina, eu tenho hemorragia, e como é uma doença que acontece na mácula, eu tenho perda da minha visão central. Eu tenho um escotoma central, é um escotoma diferente do glaucoma, olha que grave. Tá? Então, a forma atrófica nas fases finais da doença, eu tenho uma atrofia importante dos fotorreceptores, eu tenho aquelas drusas se coalescem, tá? E como é uma forma seca da doença, ela atrofia a mácula, atrofia a retina, e na forma exudativa, tá? Eu vou ter líquido, eu vou ter sangue, eu vou ter distorção da mácula e perda dos fotorreceptores. Então, tanto a forma atrófica como a forma exudativa, nos estágios mais avançados, podem levar à perda da visão central, tá? Aqui a cicatriz, a atrofia que eu falei, ó, gravíssima, tá? E na forma exudativa, essa mancha vermelha é um grande coágulo de sangue acometendo a região da mácula, tá? E qual que é o tratamento para a doença? Na forma seca, a gente utiliza principalmente antioxidantes orais, vitamina C, beta-caroteno, porque como é uma disfunção fisiológica na membrana de Bru e no EPR, onde tem o acúmulo daquelas substâncias indesejadas que eu chamo de drusa, eu tento utilizar esses medicamentos para melhorar o metabolismo da retina e diminuir o acúmulo dessas substâncias, tá? E na forma exudativa, tá? Como o estágio final, quando eu tenho perda da visão, é porque eu tenho fenômenos hemorrágicos causados pelos aqueles neovasos, eu utilizo substâncias antiangiogênicas para bloquear a produção dos neovasos. E agora eu vou falar sobre a última doença que eu separei para falar para vocês, que é o descolamento de retina, tá? É uma doença grave, tá? Grave, importante causa de cegueira em pacientes jovens e pode ser classificado em 3 tipos: regmatogênico, tracional e seroso, tá? Tem uma forte associação com miopia, sendo que 40% dos descolamentos de retina são em pacientes quando eu falo míope, são pacientes automíopes, pacientes com mais de, mais de 5 graus de miopia, tá? Essa figura mostra um ultrassom, mostrando um descolamento em funil, quer dizer que toda a retina descolou, tá? Toda a retina está descolada do olho.
Quando eu tenho um descolamento regmatogênico, eu tenho um rasgo. A ilustração mostra, ó, um rasgo, que é uma rotura na retina, essa abertura aqui. O gel vítreo penetra nesse orifício e vai descolando, ó, de fora para dentro a retina, vai descolando lentamente a retina, tá? Então, meu paciente, por que que o míope, então, tem a maior propensão a descolar a retina do que o paciente não míope? Lembra que eu falei que a maior parte dos pacientes que são míopes é porque o comprimento axial do olho é um pouco maior do que os pacientes que não têm erros refrativos, tá? Quer dizer que é um olho mais longo. E à medida que esse olho cresce como um todo, tá? A retina não acompanha o crescimento, ela simplesmente vai esticando. Quando ela estica, ela fica mais fina, ela tem degenerações que são próprias, são características do paciente míope, tá? Como é uma retina mais frágil, mais fina, às vezes com degenerações próprias, ela fica mais propensa a rasgar, a formar esses orifícios na periferia. E aí o gel vítreo vai penetrando dentro desse orifício, vai descolando a minha retina de fora para dentro, tá? Quando eu faço o diagnóstico precoce desse orifício, eu consigo fazer muitas vezes uma barreira de laser e impedir que esse descolamento progrida. Tá? Eu posso ter ainda um descolamento tracional, tá? Imagina, eu tenho um trauma, tomo uma bolada no olho, uma cotovelada, alguma coisa que faça a retina tracionar, sair do lugar dela. Ou no paciente com retinopatia diabética, que tem toda aquela proliferação vitro-retiniana, inflamação, sangue dentro do olho, aquilo pode tracionar, tirar a retina do lugar. E eu posso ter o retinamento de retina exudativo, que é quando não tem rasgo na retina, mas acumula um líquido na coroide e vai descolando a retina também de fora para dentro, tá? Geralmente o descolamento de retina exudativo tem uma causa secundária, tá? Qual que é o tratamento? Nas fases iniciais, se é um descolamento regmatogênico, se eu tenho um rasgo pequeno, eu posso fazer a fotocoagulação, eu posso utilizar a introflexão escleral, retinopatia pneumática, que é introdução de gás ou de alguma substância dentro do olho para posicionar a retina do lugar. Posso utilizar de crioterapia, que é congelar. Utilizo um probe que congela a esclera externamente e faz um processo inflamatório na retina, que faz ela aderir novamente, né, na coroide, e posso fazer vitrectomia, tá? A vitrectomia, se eu for comparar com uma cirurgia que vocês estão mais habituados, seria como se fosse uma videolaparoscopia aqui do olho, tá? Você introduz uma fonte de luz, introduz um vitreóctomo, que é um aparelho que na ponta dele tem lâminas que vão cortando o gel vítreo e vão aspirando para dentro desse aparelhinho, tá? Se eu tiro o vítreo, eu tiro o fator que está tracionando, que está puxando a retina para fora da posição normal, e aí eu consigo posicionar ela novamente depois, seja com um buckle, que é uma faixa de silicone, né, que comprime o olho e faz a esclera novamente tocar da retina, ou com crioterapia ou com laser, tá? Quem quiser, eu posso encaminhar alguns vídeos, eu posso explicar depois como que é feita a vitrectomia, quem tiver interesse, tá? Bons estudos!